Hola, ¿qué tal? Diego, ¿cómo estás? Sorry. Para el chiringuito de jóvenes. Sorry. ¿Has venido a ver a Carlo? No. Vim ver amigos. ¿Cómo está la negociación con Carlo Ancelotti por la selección brasileña? Olha aí, ¿Posible? rapaziada. Não tem nada a declarar. No sé si nos puedes comentar algo. Não tenho nada a declarar. Si estás sentado ya con él a hablar, ¿verdad? Vim ver amigos meus que são jogadores. Sí. Pero tú eres emisario de la CBF, tú trabajas para la CBF. Não trabalho no CBF. ¿No? Não. ¿No eres la persona que está siendo encargada para negociar el contrato de, No. de Carlo Ancelotti? Não. É, rapaziada, segundo os principais periodistas, jornalistas do mundo todo, rapaziada, este homem, Diego Fernandes, é um emissário do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, para fechar, rapaziada, com ele, o Carlo Ancelotti, e tudo indica realmente que vai acontecer. Vai acontecer, rapaziada. Eu já fiquei triste por algumas outras oportunidades, né? Quando entrei nesse negócio aí, nesse sonho de trazer o Carlo Ancelotti. Pra mim é um sonho na seleção brasileira, mas eu já vou me preparando para escutar, meus amigos, algumas palavras que no Brasil temos treinadores capacitados, não é? Como o Cafu vem dizendo aí, Roger Machado, Renato Gaúcho, outros treinadores, o que não é mentira. Mas não temos treinador no nível de Carlo Ancelotti, rapaziada. Eu tô torcendo para que dê muito certo. É o que a gente vai ver hoje aqui no nosso canal, no Boteco Ball, rapaziada. Se inscrevam aqui no nosso canal, que a gente vai trazer todas as informações desse fecho. Cumprimento fechado, Carlo Ancelotti acertou verbalmente com a seleção brasileira. É o que eu vou trazer aqui, segundo os jornalistas espalhados pelo mundo. César Luiz Merlo. Ele, primeiramente, rapaziada, para mim, é um dos principais jornalistas do mundo, realmente, o César Luiz Merlo. E ele falou que o prazo de contrato ainda está sendo definido, né? A CBF quer até junho de 2030, em uma próxima reunião entre a comitiva do treinador e este rapaz, o empresário que foi mostrado aí, o Diego Fernandes, que negocia, representando a CBF diretamente, o Carlo Ancelotti, rapaziada. E eu já trouxe aqui em outras oportunidades, quando César Luiz Merlo crava, o negócio acontece. E ele cravou e realmente Carlo Ancelotti fechou com a seleção brasileira. Já o Fabrício Romano colocou as seguintes palavras: o Brasil espera que Carlo Ancelotti esteja pronto para começar um novo capítulo como treinador no início de junho. A Federação Brasileira deve oferecer um salário recorde ao técnico italiano, o mais bem pago da história da seleção e de todas as seleções na história. O momento agora depende do processo de saída do Real Madrid. A gente vai falar aqui durante o vídeo também qual será esse processo, como é que vai acontecer essa saída do Real Madrid, quando vai acontecer e como vai acontecer essa negociação. Falando ainda da informação do César Luiz Merlo, né? Seria o seguinte: provavelmente o Carlo Ancelotti quer dirigir a seleção brasileira até o final da Copa do Mundo de 2026. Mas, como eu falei ali na notícia dele, a CBF quer até junho de 2030. Quem sabe chegue no meio termo aí, e ele assine até o final da Copa de 2026 e deixe uma cláusula ali de preferência, de renovação, até essa Copa do Mundo de 2030, né? Dessa cláusula de preferência. Quem sabe isso possa acontecer antes dele ouvir outras propostas ou até se aposentar após a Copa de 2026. Porque realmente a gente vai falar de algumas coisas que aconteceram no Real Madrid nessa temporada, que o Carlo Ancelotti tá pensando nisso, viu? Então já o jornal The Athletic, também outro jornal muito gabaritado, lá da Inglaterra, falou que após o fim da La Liga, Carlo Ancelotti vai deixar o Real Madrid e assumir o cargo de técnico do Brasil. O Mário Cortegana, o outro jornalista também lá da Europa, falou o seguinte: o técnico já informou as pessoas no vestiário do Real Madrid que decidiu sair ao final dessa temporada. Voltando à notícia do Fabrício Romano, o salário que possivelmente a CBF vai oferecer para o Carlo Ancelotti, meus amigos, é de nada mais, nada menos do que 5 milhões de reais por mês. Ele seria o treinador de seleções com maior salário. Eu falei reais? Não.
Se fala em 5 milhões de euros, não são reais. São 5 milhões de euros. Porque 5 milhões de reais é 1 milhão de euros, né? Seriam 5 milhões de euros por mês. E realmente, rapaziada, ele seria o treinador mais bem pago da história. Por isso que os treinadores mais gabaritados, melhores treinadores do mundo, eles preferem treinar os clubes. Porque os clubes é quem pagam melhor do que as federações e as confederações de seleções, rapaziada. Então, meus amigos, tudo acelerou para a CBF chegar a esse acerto verbal com o Carlo Ancelotti depois do fracasso na decisão do último sábado, não é? A derrota do Real Madrid para o Barcelona na prorrogação, o 3-2, não é? O Barcelona saiu na frente do golaço de Pedri, aí o Real Madrid conseguiu a virada, conseguiu empatar com o Mbappé, virou o jogo, rapaziada, o Real Madrid, mas levou um empate no final do jogo, teve um pênalti marcado para o Barcelona que foi revertido, toda aquela polêmica de arbitragem, realmente, mas aí na prorrogação, finalzinho da prorrogação, o Real Madrid acabou levando o gol do Jules Koundé de fora da grande área após um erro do Luka Modric, rapaziada, na saída de bola. Muita gente ficou culpando ali o Brahim Dias, mas realmente é uma bola cruzada, é muito perigosa daquela forma, porque pegou o jogador de frente em alta velocidade, tem muita força o Jules Koundé e conseguiu fazer aquele golaço no canto direito do goleiro Courtois. Para sufoco do maior treinador, né, o Barcelona ainda lidera o campeonato espanhol com 4 pontos de vantagem, faltando apenas 5 rodadas. E a última partida do Real Madrid no torneio será contra a Real Sociedad no dia 24 de maio. Então temos aí menos de um mês, né, para o Carlo Ancelotti fazer esse suposto último jogo pela La Liga, rapaziada. O Real Madrid, inclusive, já planeja uma despedida para Carlo Ancelotti nesse dia e será uma despedida com honras, viu? Será homenageado dentro do Santiago Bernabéu. Então, realmente, honras para o treinador que mais ganhou títulos na história do Real Madrid. São 15 títulos conquistados. Então, realmente, o que aconteceu nessa última temporada não apaga a história que o Carlo Ancelotti deixou na equipe do Real Madrid. E tomara que ele consiga repetir essa história à frente da seleção brasileira. Brasil, né, que voltará a atuar nas eliminatórias da Copa do Mundo no dia 6 de junho contra o Equador em Quito. Tá? Então, se é em Quito, terá altitude, não é, rapaziada? E no dia. Olha, Carlo Ancelotti treinando o Brasil na altitude. Ah, meu Deus do céu, isso eu quero ver, viu? Tô curioso pra ver. E no dia 10 de junho vai ser no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, diante da seleção paraguaia, que vem no grande momento aí nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então são 2 jogos difíceis, na minha opinião, para a seleção brasileira. Então, meus amigos, há tempo mais do que suficiente para o Carlo Ancelotti estar nos 3 lugares, se ele quiser. E a disposição, né, do presidente Florentino Pérez é revigorar o comando do Real Madrid. Quer contratar Xabi Alonso, o atual treinador do Bayer Leverkusen. Já tem uma história, né, com a camisa merengue, com a camisa do Real Madrid. E ele teria um acordo de cavalheiros, né, com a cúpula do clube alemão, o Florentino Pérez. E, aliás, o Xabi Alonso já teria esse acordo de cavalheiros com a cúpula do clube, onde ele trabalha com sucesso desde 2022, desde que uma equipe onde ele trabalhou o convide para assumir o comando do futebol e ele pode sair sem multa rescisória. Então ele já trabalhou no Real Madrid, ele tem esse acordo, Xabi Alonso, com a diretoria do Bayer Leverkusen e ele pode sair a qualquer momento sem pagamento da multa rescisória, rapaziada. Sendo no início da temporada, seria melhor até para o Bayer Leverkusen buscar um novo técnico. Embora representantes do português Jorge Jesus já tenham deixado claro que ele aceita treinar o Brasil, já que não deverá seguir na equipe do Al Hilal, realmente, rapaziada, o Edinaldo Rodrigues segue obcecado o Carlo Ancelotti. Mandou o seu empresário, seu amigo, né, como eu mostrei aqui no começo do vídeo, o Diego Fernandes, é amigo íntimo, viu, do presidente Edinaldo Rodrigues, para negociar essa contratação. E ele já está na Espanha há umas 2 semanas, em contato com representantes de Carlo Ancelotti. Essas reuniões anteriores, não houve essas reuniões diretamente com Carlo Ancelotti, mas sim com os representantes, né, do treinador italiano, rapaziada. Acompanhou, inclusive, no estádio a queda do Real Madrid na Champions e na final
da Copa do Rei, né? Inclusive, né, nessa temporada, o Real Madrid não deu certo contra a equipe do Barcelona, né? 4-0 dentro do estádio Santiago Bernabéu, 5-2 a final da Supercopa da Espanha. E agora, meus amigos, essa derrota do Real Madrid para o Barcelona por 3-2 na final da Copa do Rei. E realmente esses resultados pesam demais contra qualquer treinador, seja ele qual for, inclusive da envergadura e história de Carlo Ancelotti à frente do Real Madrid. Essa rejeição cresceu muito lá no Real Madrid contra o Carlo Ancelotti. E ele realmente mostrou, né, um desgaste físico e emocional com essas derrotas e muita pressão para cima dele. Ele foi perguntado, inclusive, após o final do jogo, sobre qual será o seu destino, se ele renovará o contrato, que termina em junho com o Real Madrid, e ele foi evasivo, deixou em aberto, não é? Posso seguir? Posso parar? Isso será um tema das próximas semanas, não de hoje. Então, meus amigos, eu estou trazendo aqui as próximas semanas, né? Até o dia 24 de maio, que é quando termina a La Liga. E por que 24 de maio? Porque realmente há mais uma formulazinha para deixar esse bolo pronto para a seleção brasileira. É a certeza que realmente Carlo Ancelotti é contra esse super mundial de clubes. Já falou mais de uma vez, né, nas entrevistas coletivas, e será disputado nesse super mundial de clubes da FIFA entre junho e julho. Ele sabe realmente que os jogadores já estão desgastados, né, por essa temporada 2024, 2025, e realmente o presidente Florentino Pérez quer que o Real Madrid a dispute e a conquiste, porque, meus amigos, nada mais, nada menos, o clube campeão desse super mundial receberá 125 milhões de euros se chegar à final e conquistar cerca, meus amigos, de quase 1 bilhão de reais. 800 milhões de reais, né? E mais 20 milhões de euros, cerca de 129 milhões de reais, só pela participação. Então, juntando a participação dos 20 milhões e a conquista, darão aí 145 milhões de euros, quase realmente 1 bilhão de reais. O campeonato, inclusive, é mais uma zona de atrito entre o técnico, que está perdendo realmente, né, rapaziada, as principais competições nessa temporada, e o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez. Inclusive, as conversas que chegam lá de Madrid é que o Ancelotti, caso permaneça, estou vendo difícil realmente, por isso que a gente está trazendo essa notícia, caso ele permaneça no Real Madrid, queria mandar a equipe reserva do Real Madrid aos Estados Unidos. Isso são os zuzuzuns, né? Supostamente ele queria mandar essa equipe reserva do Real Madrid para os Estados Unidos e disputar esse super mundial. E o presidente do Real Madrid não quer saber disso não, ele quer todos os titulares para voltar para a Espanha com mais um título. E realmente, rapaziada, o emissário do Edinaldo Rodrigues, né, o Diego Fernandes, segue firme e deixando bem à vontade o Carlo Ancelotti que ele faça o que quiser com esse contrato. Quer assinar até a Copa de 2026? Assine. Quer assinar até 2030, como a CBF quer? Assine também. Então, realmente, rapaziada, 65 anos de idade, ele chega à seleção brasileira, assina com a seleção para trabalhar nessa Copa lá dos Estados Unidos e também no Mundial de 2030, caso seja fechado, né? Um Mundial que será disputado na Espanha, em Portugal e em Marrocos. Só basta ele querer, realmente, porque o contrato vai ser posto na mesa, as conversas estão muito bem encaminhadas e realmente, rapaziada, o sonho de Edinaldo Rodrigues, eu nunca imaginei que o Edinaldo conseguisse realmente trazer todas as questões, né, que envolvem o Edinaldo Rodrigues. Eu já tinha colocado esse sonho e tinha guardado ele em uma caixa e deixado longe, rapaziada. Mas eu tive que abrir a caixa novamente dos sonhos. E eu sou um grande fã do Carlo Ancelotti. Sei que ele trabalha muito bem os jogadores que são nascidos aqui no Brasil. E a gente sabe que a qualidade, por exemplo, do nosso meio de campo é bem inferior ao meio de campo do Real Madrid. Mas eu já vi ele pegar jogadores e realmente transformar em grandes jogadores. Bons jogadores em grandes jogadores, realmente. Então, realmente, rapaziada, cada fracasso desse do Real Madrid deixou o presidente da CBF cada vez mais esperançoso e as conversas estão rolando lá com o representante dele, o Diego Fernandes, né? E é uma questão de honra, né, para o presidente da CBF, já que ele ficou bastante descredibilizado após não ter fechado Carlo Ancelotti
pela primeira vez lá em 2023, velho. Então, rapaziada, está realmente à porta o Carlo Ancelotti e o Jorge Jesus, que era o plano A, passou para o plano B. Se der tudo errado, que eu não estou vendo mais essa questão de dar tudo errado nessa negociação de Carlo Ancelotti, com todas essas confirmações aí de Atlético, de César Luiz Melo. César Luiz Melo falou, meu amigo, tá falado. E Fabrício Romano também. Então, realmente, rapaziada, teremos um italiano, o treinador estrangeiro, né, para assim, horror, não é, de tantas pessoas que não querem que um treinador estrangeiro assuma a seleção brasileira, porque vai tirar a reserva de mercado, né, dos treinadores brasileiros para treinar a seleção brasileira. E realmente, rapaziada, é uma vergonha, né? É uma vergonha a gente não ter treinadores brasileiros mais capazes de dirigir esta seleção brasileira. E aí, rapaziada, o que é que vocês acham dessa negociação praticamente fechada entre Carlo Ancelotti e a seleção brasileira? O Brasil conquista esse Hexa com o Ancelotti ou tá muito em cima? Ou não tem tempo para realmente ele dar aquela transformada na seleção brasileira, rapaziada? Deixa aqui o teu comentário e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, no Solta a Voz Tiba, não, rapaz, no Boteco Bom. Também se inscrevam lá no Solta a Voz Tiba, no botão vermelho de inscrever-se aqui no Boteco. Deixa o teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada.